E aí, vamos fazer exercício 4.12, né, do livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA da USP, né? Então, no exercício 4.12, ele fala assim, ó, a empresa lava bem, explora um serviço próprio de lavagem e passagem de roupas. Para a execução de suas atividades, ele arrendou os equipamentos de lavar e passar dos respectivos fabricantes, bem como alugou um prédio onde se instalou. As atividades da empresa se iniciaram em 1/9 de X1 e o balancete de verificação no dia 30/9 de X1 era composto pelas seguintes contas. Então ele falou isso daqui, ó, era composto pelas seguintes contas. Então ele deu caixa, né, aplicações financeiras, lucros, despesas de salários, de manutenção, depósitos bancários no capital, receita de serviços, despesas de publicidade, despesa de aluguel. Então, o que é isso daqui, ó? Isso daqui tá com... A gente está sentindo que vai ser o nosso saldo inicial das nossas contas, tá ok? E vai ser exatamente isso mesmo, né? Então, a gente já pode pegar todas essas contas. Olha lá, eu coloquei aqui, ó, todas as contas aqui no Excel. E a gente já pode ir nos nossos razonetes e ir distribuindo contas de ativo, saldo inicial, aplicações financeiras, saldo inicial, no ativo aqui, né? Depósitos bancários. No passivo, nós vamos colocar lucros acumulados, capital. Na conta de resultado, nós teremos o quê? Despesas de salários, despesas de manutenção, despesas de publicidade, receita de serviços e despesa de aluguel do edifício, tá ok? Então, distribuímos as nossas contas em ativo, passivo e contas de resultado. Então, depois que ele fala aqui, ó, os ajustes necessários para o mês são os seguintes. Então, ele vai dar alguns lançamentos que nós vamos lançar lá no Razonete, tá? E ele fala o quê? Para você fazer o quadro de ajustes, que não é necessário, vamos fazer direto nos razonetes, né? Fazer as partidas no livro diário, que nós já vamos fazer no razonete também, então não precisa, né? Fazer os razonetes, né, com o balancete, e registrar os ajustes de encerramento, fazer o balancete de verificação em 30/9, uma DRE em 30/9 e o balanço em 30/9, tá ok? Então, já fizemos a primeira parte aqui, colocamos tudo nos razonetes com o saldo inicial de cada conta. Então, primeiro lançamento, o que ele fala? O aluguel mensal do equipamento corresponde a 40% da renda obtida pelo uso do mesmo. Nenhum pagamento relativo ao arrendamento do equipamento foi feito em setembro. Como que a gente vai lançar isso daí? Vamos lá, vamos ver aqui. O aluguel do equipamento. Vamos ver o que a gente tem de despesa de aluguel de equipamento. Aqui, ó. Aqui já tem uma conta de despesa. Cadê o aluguel do equipamento? Olha lá, aluguel do equipamento, vamos ver. O aluguel mensal do equipamento corresponde a 40% da receita obtida. 40%, olha lá, 40% da receita obtida. Então, eu preciso olhar na minha receita. Cadê? Receita de serviços. Olha lá, qual que foi a minha receita obtida? 12.500. Então, quanto que é o meu aluguel do meu equipamento? Então, o aluguel do meu equipamento vai ser o quê? A receita que eu obti, né, dos serviços dele, vezes 40%. Essa é a minha despesa de aluguel de equipamento, 5.000. Então, o aluguel do equipamento vai me custar 5.000. Portanto, eu tenho uma despesa de aluguel de 5.000, um débito, e eu creditei um aluguel de equipamento no passivo. Por que eu acreditei aqui no passivo? Porque ele fala aqui, ó, nenhum pagamento relativo ao arrendamento do equipamento foi feito em setembro, certo? Por isso está no passivo, está como uma obrigação de pagar. Eu não paguei ainda. Aí depois ele fala assim, ó, a companhia, né, a dos Santos, né, enviou uma nota fiscal de fatura número 145 no valor de 300, com vencimento para 31/10 de X1, referente a serviços de manutenção efetuados em setembro. Essa fatura ainda não estava contabilizada. Olha lá, referente a serviços de manutenção. Então, eu tinha uma despesa de manutenção aqui, ó.
Então, cadê aqui, ó? Despesa de manutenção. Aqui. Quanto que foi? 300, não é isso aqui, ó? 300. Então, eu vou criar uma despesa de manutenção no valor de 300, debitando. E eu já paguei essa conta? Ó, o vencimento para 31/10. Então, eu vou pagar ainda. Eu vou ter uma obrigação de pagar. Aqui, ó. Duplicadas a pagar. 300. Creditei 300 no passivo. Criei uma obrigação. 3. Os salários correspondentes ao mês de setembro somaram 600 e ainda não foram pagos. Esse daqui, ó, lançamento clássico, hein? Despesas de salários, debita 600. E vou acreditar no salários a pagar. Aqui, ó, salários a pagar, 600. 4. Em 15 de setembro, a companhia fez um contrato com a companhia de reparos de sapatos, pelo qual, por meio de uma determinada comissão, serviria de ponto de recolhimento e entrega de calçados para reparos. As comissões auferidas pela empresa Lava Bem até 20 de setembro totalizaram 500 e não foram ainda recebidas, certo? Então ela fez o quê? Ela fez um contrato, né, com outra empresa que ela vai ganhar uma comissão, certo? Ó, ela vai começar a ganhar uma comissão por ser um ponto de recolhimento e entrega de calçados. Aí ele ganhou alguma comissão aqui, ó. As comissões que a empresa Lava Bem, que é a nossa empresa, né? Que ela tem direito, né? Até 20 de setembro totalizaram 500 e ainda não foram ainda recebidas. Então, os 500 é o quê? É uma receita que eu tive, certo? Então, cadê aqui, ó? Com que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei com uma... Aqui, ó. Receita de comissões. Então, eu tive uma receita com comissões de 500. Por isso que eu estou acreditando aqui, ó. E eu tenho um direito de receber essas comissões. Aqui, ó. Comissões a receber no valor de 500. Então, eu debitei comissões no valor de 500 aqui no meu ativo. E creditei 500. Aqui, ó. E creditei 500 em comissões a receber na minha conta de resultado, tá? 5. Os rendimentos obtidos com aplicações financeiras relativos a setembro foram de 50. Os rendimentos de aplicações financeiras. Então, é uma receita financeira isso daqui, ó. Aqui, ó, receita financeira. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer o débito e o crédito, tá? Aqui, ó, eu vou debitar aplicações financeiras no valor de 50, porque foi o que me rendeu no meu banco, ó lá. No meu banco, nas minhas aplicações financeiras, debitei 50. E vou creditar o que, ó? Uma receita financeira no valor de 50, certo? 6. O aluguel do prédio é calculado à base de 5% de todas as receitas obtidas pela empresa, exceto as financeiras, independente das suas origens, sendo pagas no mês seguinte. Então, ó, o aluguel do prédio. Então, eu vou já que eu já sei, se é um aluguel, é uma despesa de aluguel. Então, cadê aqui a minha despesa de aluguel? Olha lá. Opa, aqui é de equipamento, né? Despesas, salários, manutenção. Cadê a minha despesa de... Aqui, ó, despesa de aluguel do edifício. Como que eu vou calcular a minha despesa de aluguel do edifício? A gente já sabe que aqui, ó, que vai ser um débito de despesa e um aluguel a pagar, certo? Porque eu ainda não paguei. Ela é calculada à base de 5% de todas as receitas obtidas pela empresa, exceto as financeiras. Quais são essas financeiras? É exatamente esses 50 aqui, ó, do lançamento número 5. Então, são todas as minhas receitas, exceto esses 50 aqui, certo? Então, vamos lá. Quais foram as minhas receitas? Vamos procurar aqui, ó, as minhas receitas. Despesa, não. Receita de serviços. Então, é essa receita mais
aqui despesa não entra, despesa de manutenção também não, receitas de comissões, vai entrar essa? Vai porque não é uma receita financeira, certo? E aqui, ó, não vão entrar essa receita financeira porque ele falou lá no enunciado do exercício que não ia entrar. Então, essas duas receitas vezes 5%. Então, o aluguel do meu edifício custa 650. Debitei 650 como despesa de aluguel e aluguel a pagar 650, certo? Então, lançamento 6 já foi. Aí ele fala para você fazer o quê? Um balancete de verificação. Olha lá, como é que ficou o nosso balancete de verificação? Na conta caixa ficou um saldo de 1.000 a débito, aplicações financeiras 5.050 a débito e assim por diante. Cada conta, o seu saldo final a débito ou a crédito, tá ok? Somei todas as contas a débito, aqui ó, vamos lá, aplicações financeiras, despesa de salários, somei todas as minhas contas a débito, 30.400. Somei todas as minhas contas a crédito, quanto que deu? 30.400. Então, débito batendo com crédito, tá ok? E depois ele fala para mim fazer o quê? Uma demonstração de resultado do exercício. Como é que eu vou fazer essa demonstração? Primeiro, eu preciso encerrar as minhas contas de resultado. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, vamos encerrar essa conta. Ela tem um saldo a débito de 4.500, então eu vou creditar 4.500 aqui, né, na despesa, então eu encerrei a conta e vou transferir esse saldo para o resultado do exercício, 4.500. Vou fazer isso com todas as minhas contas de resultado, olha lá, 1.200, 1.200, 12.500 e 12.500, 1.100, 1.100, 750 do aluguel do edifício e 750. Aluguel de equipamento, 5.000, 5.000. Manutenção, 300, 300. Receita de comissões, 500. Opa, aqui a receita de comissões foi 500 e 500. E receitas financeiras, 50 e 50. Então aqui, ó, analisando a minha conta resultado do exercício, à esquerda eu tenho todas as minhas despesas e à direita todas as minhas receitas. Receitas menos despesa, lucro de 200. Posso deixar aqui na conta resultado? Não. Como que eu vou encerrar essa conta de resultado? Vou debitar 200 aqui na conta de resultado e vou creditar 200 na minha conta de lucros acumulados. Olha lá, 200. Certo? Vamos ver então aqui, ó, na nossa DRE. As minhas receitas de serviço foram 12.500. Receitas de comissões foram 500 e receitas financeiras 50. Então todas as minhas receitas foram 13.050. Agora as minhas despesas, eu tive despesas de salário, manutenção, publicidade, aluguel do edifício, aluguel do equipamento e despesa de manutenção. Somei todas as minhas despesas e deu o valor de 12.850. Então o meu lucro é o quê? Minha receita menos a minha despesa, lucro de 200. Como é que vai ficar no nosso balanço? O balanço ele vai ficar no ativo circulante, eu vou ter caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras, comissões a receber. Somou tudo, deu 17.550. E no meu passivo, eu vou ter aqui, ó, passivo circulante, salários a pagar, duplicatas a pagar,
aluguel a pagar e aluguel do equipamento a pagar. E no PL eu vou ter capital no valor de 10 mil e lucros acumulados no valor de 1.000. Somou tudo, também vai dar 17.550. Ativo, batendo com o passivo, mais o PL. Certo? Vamos ver aqui na resposta do exercício. Ó. Lucro do período 200 e total do balanço 17.550. Tá ok, pessoal? Então, esse daqui foi o exercício 4.12. Se o exercício te ajudou de alguma maneira, dá um joinha aí e se inscreva no canal, tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado.